Nós vamos fazer a correção das atividades do PET, volume 2, primeira semana, terceiro ano do ensino médio. Bom, a primeira questão que nós temos aí é o seguinte: representação esquemática, tá, do núcleo de uma célula em meiose. Então, nós temos a meiose que vai formar os gametas. A segregação dos alelos descoberta por Mendel ocorre. Então, antes de nós percebermos, vamos fazer um lembrete? Cromossomos, estruturas que contêm uma longa molécula de DNA associada a proteínas de histonas, visível ao microscópio óptico. Então, nós temos aqui o DNA, ele vai se condensando, nós temos também a presença de histonas, que são proteínas, condensam e formam o cromossomo. Esse cromossomo simples, ele possui um braço, dois braços ligados a um centrômero. Esse é um cromossomo simples. O cromossomo, ele se duplica, então você tem o centrômero, você tem o cromossomo que se duplica e cada parte desse é chamado de cromátides irmã. Então, isso aqui tudo é uma cromátide. Nós temos os cromossomos homólogos, que têm semelhança na forma e no tamanho, e estão aos pares. Então, pares de cromossomos, aqui chamados de células diploides. Quando não há esse cromossomo homólogo, mas sim um cromossomo de cada tipo, eu tenho uma célula que eu chamo de haploide. Lembrando que na espécie humana nós temos 23 pares de cromossomos homólogos, que nós chamamos de células diploides. Ah, Zimmer, mas se tivesse mais um cromossomo aqui, então isso aqui seria chamado de triploide, porque tem 3 cromossomos. Quando tem um de cada tipo, se vê que cada cromossomo aqui é de um tipo, olha, haploide. A visão geral da meiose, a gente tem o seguinte: nós temos o par de cromossomos homólogos aqui. Esse par de cromossomos homólogos, então, olha, tá aqui, cromossomos homólogos, células diploide. Na meiose, na intérfase, ele vai se duplicar. Então, eu tenho o centrômero, formou aqui, ó, cromátide, olha, duplicou, outra cromátide, duplicou, né? Então, cada um disso aqui da metade, eu chamo de cromátide. Nesse momento, então, eu tenho a primeira, que a gente chama de meiose 1 ou reducional. Por quê? Porque, olha, vai separar aqui os cromossomos. Então, neste primeiro momento aqui, você tem a separação dos cromossomos, segregação, vai separar. Então, segregação é separar. Nesse momento aqui, separa quem? Os pares aqui, olha, são separados os cromossomos homólogos. Neste momento aqui, o que se separa? Aqui nós temos a separação das cromátides. Então, eu tenho a segregação das cromátides. Aqui eu tenho a segregação dos cromossomos. E no final da segunda divisão celular, eu tenho as cromátides irmãs que separaram e formaram 4 células haploides, ou seja, foi formado, então, da meiose, tá? Que a gente tem lá, no caso, 2 cromossomos, e aqui ficou um, ou seja, é reducional, formou-se aqui os gametas, tá? Haploides. Segregação dos alelos descoberta por Mendel ocorre onde? Ora,
Aqui, quando ocorre a separação dos cromossomos, e aqui, quando ocorre a separação das cromátides. Então, a resposta correta será a letra B. Próxima. O fato de Mendel ter optado pelo uso da ervilha Pissum sativum para o seu estudo genético se deve aos aspectos favoráveis a seguir citados, exceto, qual que está errada? O ciclo de vida curto. Então, a letra A está correta, porque o ciclo de vida da ervilha, ela permitiu que o Mendel observasse várias gerações em pouco tempo, porque a vida dela era curta e ele conseguia fazer também o quê? Facilidade do cultivo, ela está correta, porque favoreceu o estudo, porque era de fácil cultivo. A estrutura da flor que favorece a fecundação cruzada. Vamos aqui. Autofecundação, a gente observa na flor, que é o aparelho reprodutor da planta, nós temos essa parte aqui, que é o pistilo. Aqui é o estigma, estilete e o ovário. Nós temos esta outra parte aqui, que nós chamamos de estame, onde tem a antera, e o filete. Parte nós chamamos de masculina, onde tem os grãos de pólen. Se os estames são maiores do que o pistilo, então você tem autofecundação. O próprio pólen pode cair aqui e fecundar esta flor. Num outro momento, a gente tem a fecundação cruzada. Ora, a gente percebe que esse pistilo, carpelo aqui, o estigma, ele está acima dos estames onde estão os grãos de pólen. Então, ela não consegue fazer autofecundação, tem que ser fecundação cruzada. Olha, vem aqui os insetos, nós temos também, né, mamíferos como o morcego. Então, nós temos aqui animais, seres ou mesmo o ar para levar esse grão de pólen até o pistilo, até o estigma de uma planta ou da mesma planta para fazer a fecundação. Então, é chamada de fecundação cruzada. Mas o Gregor Mendel, então, né, ele fez autofecundação, mas é porque ele pegou, separou, né, para fazer. Mas a estrutura da flor que favorece a fecundação cruzada, não. Nós temos que a flor da ervilha, ela é autofecundação. Então, errada é a letra C. Variedades facilmente identificáveis por serem distintas, realmente. E a fertilidade dos cruzamentos da variedade tinha-se um alto índice, também é verdade. Próximo, na ervilha de cheiro, nós temos sementes lisas são dominantes sobre sementes rugosas. Se as sementes lisas são dominantes, eu sei então que ela é representada pela letra maiúscula. A gente tem uma regra. A gente vai pegar o R de rugosos, porque sabemos que ela vai ser a recessiva, e sabemos então que ela é representada pelo Rzinho, Rzinho. E que as lisas serão representadas por Rão, né? Rão, sendo lisas dominante homozigotas, ou nós temos o errão, errinho, quando elas são heterozigotas. Então, se uma planta homozigota para sementes lisas é cruzada com uma planta de semente rugosa, dando descendentes. Então, olha, no primeiro momento, então, eu tenho aqui as parentais. Eu tenho as sementes lisas homozigotas, que eu já sei que é errão, cruzadas com as sementes rugosas, errinho. Eu sei que os gametas aqui serão errão e o outro gameta errão. Das sementes rugosas, errinho. Então, olha, vou fazer o quadrado de Punnett. Eu tenho as lisas, que eu sei que um gameta é errão, o outro gameta é rão. Aqui, errinho. Bom, eu vou começar com a letra sempre maiúscula. Errão, errinho.
errão, errinho. Olha, errão, para cá, errinho, errão, errinho. Percebemos que deu 100%, tá, de porcentagens errão, errinho. Então, eu tenho que a primeira filiação, ou seja, a descendência desse cruzamento, me deu 100% errão, errinho. Só que eu quero que qual será o resultado do cruzamento de um desses descendentes? Qual que é o descendente? Errão, errinho, com a planta de semente rugosa. Então, olha, parental, eu tenho errão, errinho. Vai ser cruzada com errinho, errinho. Nós temos aqui a formação dos gametas. Quais seriam os gametas, então? Errão e o errinho. Das sementes rugosas. Então, das sementes rugosas, eu vou ter errinho, errinho. Vamos fazer o quadrado, né, de Punnett, e a gente colocou aqui, ó, esse lado aqui, nós vamos colocar lisas, errão, errinho, sabendo que ela é heterozigota, ela carrega o gene para rugosa. E as rugosas aqui, ó, errinho, errinho. Então, vamos lá, primeiro o errão, depois errinho. Aqui, errinho, errinho. Aqui, errão, porque começa com a letra maiúscula primeiro, errinho. Aqui, errinho, errinho. Então, eu tenho aqui no resultado, tá? Nosso resultado, então, desse quadro, entre lisas heterozigotas com rugosas, eu tenho, olha, 50%. Se cada quadradinho vale 25%, então eu tenho 50% errinho, errinho, 50% errão, errinho. Bom, vamos fazer o resultado aqui, olha. Eu vou pôr genótipo e vou procurar qual seria os fenótipos, características externas. Nós temos os genótipos, são representados pelas letras. Então, eu tenho errão, errinho, foi 50%. Qual que é o fenótipo deles? Olha, o fenótipo seria, então, ervilhas lisas. Então, olha, nós temos aqui ervilhas lisas heterozigotas. O genótipo, que é rinho, eu tenho também que foi 50%, e essas ervilhas são ervilhas recessivas, são as ervilhas rugosas. A letra C, onde eu tenho 50% de lisas e 50% de rugosas. Então, vocês têm que fazer esses cálculos e chegar nesse resultado genótipo. É as letrinhas, fenótipos, as características. Na próxima questão, eu tenho o esquema, eu tenho um gene que condiciona, então, hemoglobina UA, e o gene hemoglobina S. O hemoglobina A, ela origina, então, olha, a hemoglobina AA, que são tipos de hemácias normais. E as pessoas que têm a hemoglobina A e a hemoglobina S, pode ter hemácias normais, mas também tem as anormais, que nós chamamos de falciformes. E as pessoas que têm a hemoglobina SS são anormais, são todas elas falciformes. E essas anemia falciforme, tá? Ela provoca a anemia, lesão de inserção muscular e fibrose do baço. Com base nesse esquema e em seus conhecimentos, é correto afirmar que o gene hemoglobina A é dominante sobre o gene hemoglobina S? Olha, nós percebemos que a hemoglobina A gera hemácias bonitinhas, normais, mas que o heterozigoto me dá a condição de ter hemácias normais
e anormais. Eu tenho lá no meu sangue os dois tipos. Então, ela não é dominante. Os indivíduos AS e SS devem apresentar os mesmos níveis de hemoglobina anormal? Bom, a gente vai ver que não é verdade. Os indivíduos que produzem só hemácias anormais podem ser curados por meio de transfusão de sangue? Eu vou mostrar aqui daqui a pouco para vocês que essa doença, então, ela não tem cura, mas tem tratamento. O que seria uma anemia falciforme? A anemia falciforme é uma alteração genética com caráter hereditário, no qual as hemácias perdem o seu formato normal. Então, aqui eu tenho células vermelhas do sangue normais e aqui eu tenho células anormais em forma de foice, né, formando fios que causam, né, essa forma de foice nas células vermelhas do sangue. A hemácia normal, ela tem hemoglobina A. Aqui no nosso exemplo, a gente tem hemoglobina, que seria A, e tem a S. Então, a pessoa tem, né, A, S, ela tem tanto os glóbulos vermelhos normais quanto os anormais. Essa condição de hemácias, tá, de falciforme, elas bloqueiam o fluxo do sangue, comprometendo a oxigenação dos tecidos. Olha, quando a anemia falciforme, o que ocorre? Se as pessoas que apresentam tal doença possuem somente a hemoglobina S, tá? Em vez da A ou AS, tá? Elas têm, então, uma cristalização dessas hemoglobinas em formato de foice, e as paredes podem ficar rompidas, tornando então, tá, a dificuldade que eu acabei de falar para vocês de transportar oxigênio aos tecidos, prejudicando. E a pessoa com essa doença, ela vai sentir fadiga, dores, principalmente nos ossos, articulações, e o indivíduo tende a ter atraso no crescimento, feridas nas pernas, tendência à infecção, e sua pele e olhos se apresentam amarelados. Bom, a pessoa que tem traço do falciforme, ou seja, ela tem a hemoglobina A e o S. Então, ela tem hemácias que são normais e hemácias falciformes. Casa-se com uma mulher, tem um filho com ela com a mesma característica. Então, no cruzamento, a gente vai ter filhos que vão ter todas as hemácias normais e nós vamos ter 50% de filhos que vão ter hemácias normais e de falciforme no seu sangue. Mas ele vai ter 25% de filhos aqui que vai ter o quê? Anemia falciforme, ou seja, as hemácias somente em foice. No dia 19/6 é celebrado o Dia Mundial da Conscientização sobre a Doença Falciforme. Essa data tem o objetivo de sensibilizar a população sobre o tratamento oferecido pelo Sistema Único de Saúde e, desse modo, reduzir as taxas de morbidade e mortalidade da doença. Existem 60.000 pessoas no Brasil vivendo com essa doença falciforme, mas poucas conhecem ou já ouviram falar sobre ela. E ela é diagnosticada através do teste do pezinho. E essa doença, chamada doença falciforme, ela não tem cura, mas ela tem um tratamento, tá? E sempre com o auxílio do médico para poder fazer com que este acompanhamento melhore a qualidade de vida do paciente, controle as dores, melhore a oxigenação dos tecidos corporais e a prevenções de algumas complicações, né? Novamente que um determinado genótipo pode produzir diferentes fenótipos. Então, eu tenho 3 tipos, né, de genótipos, mas eu tenho fenótipos que causam vários
Então, fenótipos são vários. Então, a resposta correta da questão 4 seria a letra D. A 5, nós vamos analisar o esquema dos fenótipos dos descendentes de F1, observado no cruzamento 1 e 2, permite concluir o tipo de herança de caráter albino. Então, na legenda aqui, nós vamos ver moluscos pigmentados e moluscos albinos. A legenda, então, nós temos os fenótipos, tá? Então, aqui, olha, características de pigmentado e albino são denominados fenótipos. No primeiro cruzamento, eu tenho iguais e nasceu um diferente. Então, se está diferente, eu sei que aqui, olha, é albino, não é? Então, para que nascesse um albino, eu sei que este molusco aqui, ele é pigmentado heterozigoto. Então, dominante heterozigoto. Porque esse azinho da fêmea, do macho com esse da fêmea, me originou o quê? Deu origem ao albino. E aqui, esse F1, ele pode ser tanto dominante homozigoto, como dominante heterozigoto, essa descendência. Ora, no cruzamento 2, eu sei que todos são albinos e deu também 100% que albinos. Então, eu posso concluir que essa herança é a herança recessiva, por causa do cruzamento 1 e do cruzamento 2. A letra B, o indivíduo pigmentado pertencente a F1 do cruzamento 3 reproduz-se por autofecundação. Indique os fenótipos e as respectivas proporções esperadas da sua descendência. Então, nós temos aqui o F, né, no caso F1, desse cruzamento entre um pigmentado e um albino. Então, nós sabemos aqui, na legenda, né, que é pigmentado e albino seria a proporção fenotípica. Olha, nós temos aqui, tá, um azão, que ele é dominante, e aqui um azinho. Então, se eu sei que o recessivo é azinho, azinho, bom, esse F1 aqui vai receber sempre um azinho, tanto, né, do gene aqui desse albino. E ele é pigmentado, então ele vai ser azão, azão. Ora, então nós sabemos que os parentais da primeira filiação aqui, nós temos que eles são azão, azinho. Autofecundação, ele se autofecundou, então ele é azão, azinho. Ora, quais são os gametas? Então a gente sabe que vai ser o azão e o outro gameta, azinho. De cá, o gameta será azão e o outro gameta será com azinho. Então, vamos fazer então o quadrado, tá? De Punnett, e vai ter os pigmentados. Então, nós sabemos que um gameta vai ficar aqui, azão, e o azinho de cá. Um alelo azinho e um alelo azão também no outro. Então, olha, na hora que for cruzar esses alelos, eu tenho azão, 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 azinho, eu tenho azão, azinho e azinho, azinho. Lembrando, então, ó, maiúscula primeiro. E aqui, azinho, azinho. Então, qual seria, então, o resultado? Ora, lembrando que genótipo é a letra e o fenótipo é a característica externa. Então, eu tenho que o genótipo, aqui eu tenho azão, 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 azinho e azinho, azinho. Se cada um vale 25%, então eu tenho 25% de azão, azão, 50% de azão, azinho e 25% de azinho, azinho. Qual seria então esse fenótipo? O fenótipo azão, azão com azão, azinho, vai me dar, então, moluscos pigmentados. Eu vou ter moluscos pigmentados. Ora, eu vou ter aqui azinho, azinho, que será o molusco albino. Então, a nossa resposta é
pigmentados e albinos na proporção 3:1. Então, eu vou ter aqui 3 pigmentados e 1 albino. Então, tá aqui a nossa resposta. Isso aqui é a nossa equação que temos que fazer. C, por meio de um processo, tá, de fecundação cruzada, observou-se no molusco Bionfallaria o fenômeno esquematizado aqui. Então, você tem o indivíduo A, o indivíduo B e esse indivíduo B com o indivíduo C. Sabendo que no espermatozoide contendo gene condiciona pigmentação, então aqui vai ter o quê? O azão. E esse daqui contendo gene condiciona, não condiciona pigmentação, então eu tenho aqui o azinho. Olha, cite os fenótipos que ou são esperados na descendência resultante da autofecundação do indivíduo B. Aqui tem até os desenhos, então a gente sabe que isso aqui é pigmentado e isso aqui é albino. E nós sabemos que o albino, ele é o quê? Recessivo. Azinho, azinho. Então, olha, eu vou ter que fazer aqui, olha, parental, cruzamento é azinho, azinho, não é autofecundação? Com azinho, azinho. Olha, o que eu vou saber aqui? A gente já sabe que os gametas são azinho e azinho. De cá, os gametas também são azinho e azinho. Ora, vou fazer então o cálculo aqui para colocar esses alelos que nós temos dos albinos. Olha, azinho, azinho. Azinho, azinho. Olha, quando nós cruzamos, juntamos aqui os gametas e formamos, né, nossa célula diploide, a gente percebe que todos eles aqui vão ser o quê? 100% albino. Então, nós teremos o genótipo, que é a letra, tá? Seria, então, 100% azinho, azinho. E nós temos o fenótipo, que é o quê? A característica externa, que é moluscos albino. Então, nós temos o resultado, que será, então, colocado aqui, que é 100% albinos. E este aqui é o nosso cálculo genético que nós temos que realizar. Bom, C2. O aparecimento de indivíduos pigmentados na descendência do indivíduo C evidencia que, diferentemente da maioria dos outros seres vivos, existe no aparelho reprodutor desse molusco um órgão com função específica. Explicite a função desse órgão. Então, nós temos aqui, nesse órgão, tá? Que é chamado de espermateca. Então, ele está aqui, ó, tá? Espermateca ou receptáculo seminal, que é esse daqui, ó, tá? E nesse receptáculo seminal, ele tem a função de armazenar. Então, o molusco armazena os espermatozoides recebidos de outro molusco, ok? 6. O gene autossômico condiciona, então, o gene autossômico condiciona pelos curtos no coelho, é dominante em relação ao gene que determina pelos longos. Então, nós vamos lembrar aqui que gene autossômico pelos curtos é dominante em relação ao pelos longos. Então, se eu sei que o longo vai ser recessivo, então eu vou usar aqui a letra Elinho, Elinho, para condicionar pelos longos. E os pelos curtos serão Elão, Elinho, ou, no caso, Elão, Elão, tá? Porque eles são dominantes. Do cruzamento, cruzamento que eu vou fazer entre coelhos heterozigotos. Nasceram 480 coelhinhos, dos quais 360 tinham pelos curtos. Entre esses coelhinhos de pelos curtos, calcule o número esperado de indivíduos heterozigotos. Então, nós temos que fazer aqui os cálculos. Bom, parental, primeira coisa que eu vou olhar,
Qual que é o cruzamento? Não é coelhos heterozigoto? Então, eu sei que é elão, elinho heterozigoto, tá? E entre heterozigoto. Então, eu vou cruzar com outro heterozigoto. Saberemos que os gametas aqui serão o elão e o outro elinho. Vamos fazer então o quadrado. Aqui vai estar o elão e o outro gene elinho. De cá, do outro coelho, o elão e o elinho. Vamos fazer agora os cruzamentos. Elão, elão. Aqui, elão, elinho. Sempre a primeira letra maiúscula primeiro. Elão, elinho. Aqui ficou elinho, elinho. Então, eu tenho, olha, elão, 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 elinho e elinho, elão, elinho, elinho. Eu tenho esse que é homozigoto dominante, heterozigoto, né, dominante, e aqui o recessivo. Eu tenho um total que nasceram, ó, desse cruzamento entre os heterozigotos, 480 coelhinhos. Então, a gente vai pegar os 480 coelhinhos e vamos dividir por quanto? Por 4. Por quê? Ora, porque eu tive 4, né, aqui 4 resultados, onde eu vou fazer a divisão. Olha, 4, então 1 vezes 4, 4, 0. Abaixo o 8, 4 vezes 2, 8. Então, eu tenho agora que abaixar o 0 e acrescento 0. Isso significa que eu tenho em cada quadradinho aqui equivalente a 120 coelhos, tá? Com esse tipo de gene. Ora, eu quero olhar novamente na pergunta e definir dos quais 360 tinham pelos curtos. Entre esses coelhinhos de pelos curtos, calcule o número esperado de indivíduos heterozigotos. Então, eu tenho, olha, aqui eu tenho o homozigoto dominante, o recessivo. Então, eu tenho, olha, heterozigoto, ele não quer o cálculo dos heterozigotos, então eu tenho aqui, ó, 2 heterozigotos. Então, o total aqui é 120 mais 120, que dá um total de 240 coelhinhos, tá? Que tem heterozigose para pelos curtos. Sabe-se que em determinada raça de gatos, a pelagem preta é uniforme e condicionada por um gene dominante B. Então, eu sei que essa pelagem preta pode ser besão, besão ou besão, bezinho. E a pelagem branca, por seu alelo recessivo, bezinho. Do cruzamento de gatos pretos, ambos heterozigotos. Então, eu já sei que eu vou cruzar aqui. Então, os meus parentais são, no caso, besão, bezinho, porque os gatos são pretos, heterozigotos. Ambos têm besão, bezinho. Já sei aqui que os gametas serão besão e o bezinho. De cá também será besão e o bezinho. Vamos colocar ele aqui no quadro para que possamos resolver e obter o resultado dos descendentes. Então, eu tenho um gameta besão, um gameta bezinho, um gameta besão e um gameta bezinho. Olha, eu tenho aqui besão, besão, besão com o bezinho. Olha, desço com o besão, venho aqui bezinho, bezinho, bezinho. Como que eu posso saber agora esse resultado?
eu tenho genótipo, que é a letra, e o fenótipo, que é a característica. Então, eu tenho aqui, olha, que é Bzão, Bzão e Bzão, Bzinho, que são fenótipos. São fenótipos de pelagem preta, onde eu tenho pelagem preta homozigota e tenho pelagem preta heterozigota. E tenho 25% de genótipo que a gente chama de pelagem branca, 25%. Qual a resposta que a gente tem? Letra A, 100% de gatos pretos? 100% de gatos brancos? Não. 25% de gatos pretos, 50% de malhados, 25% de brancos? Não. Por que que não seria isso? Porque eu estou falando de dominância, ele é dominante sobre a branca, tá? Então, nós estamos falando do monohibridismo. Então, eu tenho 75% de gatos pretos. Se cada quadrado vale 25%, então eu tenho realmente aqui, olha, 75% de pelagem preta e 25% de gatos brancos. Olha, cada quadradinho vale 25. Então, 25, com 25, 50, com mais 25, 75. Então, a resposta é a letra D.